When we look at electrical stimulation, it's used by physiotherapists around the world. Russian currents are very popular in America. Interferential currents are very popular in Europe. So most physiotherapists have some sort of electrical stimulation device. My belief is that they should all be using Aussie current type stimulation, and that should be used throughout the world of physiotherapy. Nos últimos anos, o uso de correntes elétricas para o tratamento de diversas disfunções teciduais e seus sintomas tem sido bastante intenso. Os quadros inflamatórios podem ser controlados e reduzidos. As dores podem ser moduladas até que a causa da algia seja eliminada. O reparo tecidual pode ser alcançado de maneira rápida e a função muscular pode ser recuperada. A eletroestimulação é uma coisa que cresceu muito nos últimos anos, com uma série de modalidades que nos vêm todos os dias. Comercialmente, as correntes russa, interferencial e fez são clássicas. Porém, após o descobrimento e uso da corrente Alce, muito se tem falado sobre este assunto, uma vez que ela promete ser revolucionária em todos os sentidos. É nessa revolução que o Dr. Alex Ward, responsável pela corrente Alce, acredita. It was teaching physiotherapy students that got me interested in research into electrical stimulation. Physiotherapists use electrical stimulators, but they were used because they'd been used traditionally and with not very much scientific evidence of whether the stimulators were the best to achieve the results that they wanted. So that stimulated me to actually look at electrical stimulation and try to work out what was the best kind of electrical stimulation to produce the desired clinical effects. Both Russian current stimulation and interferential current stimulation use kilohertz frequency alternating current. With interferential current stimulation, we have two currents that are applied to the patient, and those two currents are applied at right angles to each other, and the idea is that they interfere in the tissue to produce a modulation effect. With Russian current stimulation, the alternating current is modulated on and off, normally 50 times per second. But when I read through the literature, I couldn't find any evidence as to why that was the best thing to do. So I started my research looking at different frequencies of alternating current and different on times and off times, and that's what led to the development of Aussie currents. Com frequência, alguns profissionais que trabalham com modalidades de correntes terapêuticas questionam as vantagens do uso da corrente Alce, bem como sugerem que a Alce seja muito similar à corrente russa. Em relação às vantagens, a literatura científica diz que a combinação de parâmetros terapêuticos da corrente Alce proporciona uma estimulação motora mais eficiente. Os artigos publicados também apontam para uma estimulação sensorial mais confortável para o paciente. Aussie currents are an evolution in electrical stimulation because the kind of stimulus that had been used before, Russian currents and interferential currents, the characteristics had just been guessed. Nemec in the 1950s produced the first interferential current machines, and he chose a frequency of 4 kilohertz for the alternating current. But the reason why he chose 4 kilohertz was not obvious. He said that it was comfortable, but he hadn't looked at different kilohertz frequencies to find out which were the most comfortable. And that's one of the things that I did. Similarly, with Russian currents, Yakov Kots used a frequency of 2.5 kilohertz, and in bursts, 10 milliseconds on, 10 milliseconds off, and got good results. But he didn't look at other frequencies, nor did he look at whether shorter bursts or longer bursts would be better. So that was another thing that I actually looked at.
Desde que eu iniciei o trabalho com a corrente Alce, eu notei que os pacientes realmente se adaptam muito melhor ao tipo de estímulo, não desmerecendo nenhum tipo de corrente, mas eles respondem muito melhor. Então nós conseguimos, com a corrente Alce, que ela é realmente confortável, trazer bons resultados durante os movimentos. A corrente Alce é uma corrente de média frequência e eu senti que o feedback que eles davam quando comparado a algum outro tipo de corrente que eu utilizei foi melhor no intuito da sensação da corrente. So, as a result of the work that I've been doing, I think I've now been able to establish the best kilohertz frequencies, the best burst durations for producing forceful muscle contractions and for producing pain relief. A corrente Alce foi desenvolvida a partir de dezenas de pesquisas científicas publicadas em diferentes periódicos relacionados à reabilitação física, com uma quantidade significativa de material produzido e publicado. Em 2007, Dr. Alex Ward criou o conceito corrente Alce para a estimulação sensorial e motora, com o objetivo de ser utilizado em procedimento de reabilitação física. A corrente Alce, ou corrente australiana, tem capacidade de realizar uma estimulação sensorial com desconforto mínimo, por se tratar de uma corrente de média frequência. A corrente também utiliza a modulação em burst de curta duração, se tornando assim ainda mais confortável quando comparada à corrente interferencial e à corrente russa. Now, all of the research that I've been doing has been based in the laboratory because we didn't have Aussie current stimulators and I had to build the apparatus myself. So all of the work that was done was using healthy students from the university, and what's really needed is proper clinical trials to establish that the current characteristics of Aussie currents are going to be the best for patient treatment. E resolvemos entrar em contato com o professor Alex, que é o autor desses artigos, e pelo fato do que a gente viu ali tudo, pela inovação que a gente sentiu que teria aquele produto, iria se tornar um produto para nós, resolvemos então ir até a Austrália, depois de manter um contato com ele. Chegamos lá, fomos bem recebidos pelo professor, mostramos o nosso interesse em fabricar essa corrente, em produzir essa corrente, pelo que a gente viu, o conteúdo que tinha. Having worked out what were the best stimulus characteristics for producing strong muscle force and for producing pain relief, I then spoke to different manufacturers around the world to see if they were interested in producing what I called Aussie currents. And I didn't get much interest. But then one day I got an email from Ibrabed asking me about my work. They showed a lot of interest in it and we started talking together, and I explained the work that I'd been doing and how I would like to see Aussie current stimulators being produced, because I thought there would be a real improvement, a real next step forward for electrical stimulation in physiotherapy. A gente trouxe esses parâmetros fornecidos para ele e junto com a nossa engenharia começamos a desenvolver o produto, mandamos um protótipo para ele depois de desenvolvido, aonde ele testou esse protótipo, analisou e gostou muito também. Uma das maiores preocupações do departamento foi realizar um produto com a maior qualidade possível de componentes. Trouxemos a mais alta tecnologia em microcontroladores, circuitos integrados, enfim, todos os componentes utilizados na fabricação desse produto. Uma vez que a Ibramed está exportando esse produto para mais de 30 países. E a expectativa dos fisioterapeutas, tanto brasileiros como de todos os outros profissionais ao redor do mundo, é muito grande com relação a nossos equipamentos. A corrente Alce é uma exclusividade da empresa brasileira Ibramed. Atualmente, a corrente está inserida em 5 equipamentos diferentes produzidos pela empresa,
São eles Ecos, Neurodin 10 canais, Neurodin Ruby, Neurodin Aesthetic e Neurodin Alce Sport. O interessante é que nós podemos estimular grandes massas musculares, músculos íntegros, portanto, no caso de atletas, no caso até da fisioterapia dermatofuncional, da estética e da medicina estética, compartimentos como um todo, com altas intensidades, e daí você tem uma contração máxima, conseguindo então resultados significativos. Há sempre a questão da gente introduzir a contração involuntária que é dada pelo equipamento com a contração voluntária desse paciente, obtendo resultados muito melhores. Em alguns aspectos onde nós buscamos função e não só volume ou resposta de tônus, a corrente Alce também tem respondido melhor. Nós até começamos a utilizá-la de forma mais dinâmica, utilizando em movimentos de agachamento ou junto da mecanoterapia, numa cadeira extensora, numa cadeira flexora, nas disfunções femoropatelares, nos estímulos do músculo vastomedial oblíquo. Então, para nós é fundamental a utilização dessa corrente, porque ela é muito útil no nosso dia a dia, porque a recuperação do atleta tem que ser imediata. Uma lesão na partida, ele vai logo para a fisioterapia, e a corrente Alce ela vem favorecer, né, esse período de recuperação, porque ela dá uma analgesia importante para o atleta, e também para contração muscular, para poder recuperar essa musculatura do atleta para ele poder voltar no dia a dia, que é o que aconteceu com o nosso atleta. Quando foi utilizado para um tipo de diminuição de dor, um espasmo muscular, eles falavam que o tipo de corrente não chegava a contrair muito a musculatura, e com isso eu conseguia aumentar a dosagem um pouco mais, e mesmo assim não fazendo os efeitos fisiológicos se aumentassem, né? Desse dor, causasse fadiga, por mais que haja uma contração leve do músculo, não tivesse uma fadiga muscular. Já nos atletas que utilizei, a parte de fortalecimento muscular especificamente foi muito melhor. Eu sentia que eu conseguia colocar uma contração maior no músculo, e o atleta ele citava que aquela contração era suportável, então era até agradável. Com isso eu conseguia ter um resultado muito melhor. Desde que eu passei a utilizar a corrente Alce no meu tratamento de fisioterapia, eu senti que a recuperação ela tem sido muito mais eficiente e acelerada do que quando eu tratava com os outros tipos de correntes. Então a diferença maior que eu sentia com os outros tipos de correntes, qualquer tipo de intensidade maior que o fisioterapeuta aplicava no aparelho já causava dor e um certo desconforto durante o momento da aplicação. Já com a corrente Alce, ela gera uma analgesia no local, então ele consegue imprimir uma intensidade muito maior na corrente, então eu sinto que o efeito dela está mais forte e ao mesmo tempo gerando essa sensação de conforto e analgesia durante a aplicação. Então acho que essa foi a principal vantagem dela. No Brasil percebemos que essa corrente vem sendo bem aceita. Já tivemos algumas posições de alguns profissionais em relação à corrente, onde está sendo bastante satisfatória. E por nossa satisfação percebemos que em alguns lugares do mundo ela já vem sendo falada, comentada. Since approximately 2007, I've been teaching my students in the United States about Aussie Current and have conducted a few of my own studies in this area. And as Dr. Ward has talked about and shown in his research, it doesn't seem that the Aussie Current is much more effective in producing muscle force. So for us in the clinic, this allows a more effective production of muscle force and contraction to shorten the rehabilitation and assist us in returning our patients back to functional activity in a much sooner time frame.
A corrente Alce realmente é uma das maiores inovações da Ibramed hoje. É um produto que não existe no mundo. Então é um produto nosso, um produto Ibramed. Pesquisamos, fomos atrás e temos hoje aí esse produto que é grande inovação na área de reabilitação. O músculo não sabe o nome da corrente que ele tá, do estímulo, né, que ele está recebendo. Se é russa, se é alça, se é referencial, enfim. O que o músculo reconhece? Ele reconhece o sinal. E quanto mais próximo esse sinal for da resposta fisiológica, maior será a sua resposta. Então, essa coisa, essa busca pelo parâmetro ideal, pela frequência mais próxima do sinal fisiológico feita, foi que realmente permitiu a corrente Alce essa eficácia, essa resposta fisiológica tão intensa que a gente vê no dia a dia clínico. The important thing about Aussie currents is that they've been developed by actually studying different frequencies and different burst durations rather than just picking a particular frequency or picking a particular burst duration out of the air. What we've done is to actually measure the amount of force produced using different frequencies and using different burst durations. We've also looked at pain relief using different frequencies and different burst durations. So Aussie currents then are the first kind of currents to be developed that have been properly studied and worked out to be the best. Having said that they're the best, that's been based on laboratory studies, and it's going to be very important to carry out clinical studies to prove that they are actually the best. And that's what I'm hoping will happen in the future.